Palestra de Joel Goldsmith. Interioridade. Deus não é um poder temporal. Tape 452, parte 3, tradução de Rosilda Rocha. Boa noite. Quanto mais elevado você consegue ir na percepção espiritual, mais aprende sobre o reino mental e físico. Você não busca esse conhecimento, não o estuda, não o procura, ele lhe é revelado. Provavelmente é como estar no topo da montanha. E porque está no topo da montanha e livre de toda limitação, você pode ver todos os caminhos descendo da montanha até o vale muito melhor do que aqueles que estão lá embaixo no vale. Isso é absolutamente verdade no caminho espiritual. Ninguém que esteja vivendo a vida física e mental conhece nem mesmo um grão sobre essas coisas em comparação com aqueles que estão no nível espiritual. Porque das alturas do espírito, você pode ver diretamente dentro da mente e dentro da terra. E por essa razão, você sabe de coisas que pessoas vivendo essa própria vida não sabem e nunca poderão saber, porque estão muito próximas da cena e estão muito envolvidas na mesma. É por essa razão que da altitude da consciência espiritual você percebe claramente o funcionamento da mente humana. E aqui temos uma pergunta. Existem registros de médicos feiticeiros que lidam com magia negra e são proeficientes na prática do voodoo. Dizem que eles oram para que alguém morra. Se aqueles que estão no caminho espiritual mantiverem seus pensamentos em sua verdadeira identidade, a consciência do Cristo os protegerá de tal magia? Naturalmente protegerá. Porém, vamos dar um passo além disso. Nós agora acabamos de publicar a 10ª edição do livro O Caminho Infinito. E a razão é porque, provavelmente, o sofrimento agora seja muito grande. Nas edições mais antigas, havia uns poucos lugares onde a palavra mente era usada com a letra maiúscula, o M maiúsculo, como se fosse um sinônimo para Deus. Porém, na realidade, uma das primeiras revelações que me foi dada e que deu início a toda a prática que se tornou o caminho infinito é que a mente não é um sinônimo para Deus. De fato, a mente não é Deus porque, desde então, eu fui capaz de provar isso conclusivamente. De forma que espero que não demore muito antes que todos que estão trabalhando sobre a crença de que mente é Deus possam não apenas entender que não é, mas que possam se beneficiar desse conhecimento. Colocando muito simplesmente, a mente pode ser usada para o bem e para o mal. Você pode usar a sua mente para ter bons pensamentos e pode manter em sua mente maus pensamentos. E o próprio fato de que pode usar a sua mente é a primeira prova de que a mesma não pode ser Deus, porque é muito improvável que você possa usar Deus. Em segundo lugar, desde que a mente pode ser usada para ambos, o bem e o mal, a mesma não pode ser Deus, porque Deus é muito puro para ver a iniquidade. Deus é amor divino, Deus é sabedoria infinita, Deus está acima dos pares de opostos. Não existe tal coisa como o mal em Deus.
nem mesmo existe a possibilidade ou potencialidade para o mal em Deus. Agora tente imaginar. Bem, naturalmente, na religião ortodoxa, se acredita que Deus permite a doença em algumas pessoas. Acredito que até mesmo no funeral, acredita-se que Deus chamou esse seu amado para casa, provavelmente com câncer, ou pólio, ou derrame, ou alguma outra forma dolorosa de trazer seu filho para casa. Agora, você sabe que isso deve ser sem sentido. Deus não dá a vida e a destrói. Deus não cria seu próprio filho e o destrói com uma doença horrível. Você não pode acreditar nisso se tem estado no caminho metafísico. Independentemente de que caminho esteja seguindo, certamente não pode acreditar que Deus é responsável pela morte de qualquer pessoa ou pela doença ou acidente de qualquer pessoa. Você certamente não mais acredita que Deus pune qualquer pessoa ou a destrói. E assim é que, se tiver dado até mesmo um passo no caminho espiritual, deve saber que em Deus não existe o mal. Portanto, se a mente pode ser usada para o bem e para o mal, não pode ser Deus. Bem, vamos colocar dessa forma. Se a mente pode ser usada de alguma forma, não é Deus, porque Deus não pode ser usado. Nós não comandamos Deus. Nós somos os servos de Deus. E mesmo o maior dos mestres disse: não me chame mestre, eu sou o servo. E ele viveu a sua vida como servo de Deus. Provavelmente, essa é a razão por que o chamamos de mestre, porque ele foi um servo tão bom. Na realidade, não existe tal coisa como ser um mestre. Existe apenas ser um bom servo do Espírito. E, à medida que entra no trabalho de cura, vai descobrir que você não tem controle algum sobre pecado, ou doença, ou falta, ou limitação, ou tempestades. Mas que sua função é ficar tranquilo e deixar o Espírito de Deus realizar o seu trabalho através de sua consciência ou como sua consciência. Você não o dirige, não o influencia, não lhe diz o que fazer. Você simplesmente se aquieta. Eu, de mim mesmo, não posso fazer coisa alguma. É o Pai dentro de mim quem realiza o trabalho. Se falar de mim mesmo, dou testemunho da mentira. O Pai trabalha em mim. E assim eu estou tranquilo, estou receptivo à pequena e serena voz. Deus não está na tempestade. Deus não está no redemoinho. Deus não está na doença. Deus não está no acidente. Deus não está na morte. Deus está na pequena e serena voz. E assim, se eu for ser um curador, se eu for ser um curador, preciso aprender a ficar tão tranquilo que posso ouvir essa pequena voz serena. Porque quando Deus faz soar a sua voz, o mundo do erro se dissolve. Não faz diferença qual seja a forma do pecado, falso apetite, temperamento forte, insanidade, doença mortal.
Nem você nem eu jamais seremos capazes de curar tais coisas. E é uma forma horrível de egoísmo acreditar que temos tais poderes independentemente daquilo que sabemos. Alguns de vocês têm tido tais experiências, da mesma forma que eu tenho tido, de serem chamados por pessoas que se encontram em condições de saúde amedrontadoras, à porta da morte. E tiveram que dizer francamente: ó Deus, se eu apenas pudesse fazer alguma coisa sobre isso, se eu soubesse como. Conheço toda a verdade que está nos livros e toda a verdade que está na Bíblia e ainda assim não saberia o que fazer sobre uma coisa como essa. Então, existem alguns aqui que sabem alguma coisa sobre um acidente de carro que aconteceu em Honolulu. E alguns jovens do 2º grau que estavam no mesmo ficaram gravemente feridos e foram levados ao hospital. E os médicos disseram que não sobreviveriam. Ou pelo menos um ou dois daqueles jovens não sobreviveriam. E eles sobreviveram. Os pais nos telefonaram pedindo ajuda para aqueles estudantes. E eles sobreviveram e se recuperaram rapidamente. Vocês não poderiam pensar, nem por um momento, que tínhamos algum poder especial ou dom que pudesse fazer isso. Esse é o trabalho de Deus. Somente Deus poderia levantar aqueles corpos e restaurá-los. Temos estudantes nessa classe que sabem o que está no estado avançado de doença, falso apetite e ser completamente restaurado. Pelo quê? Pelo conhecimento de algum homem? Deus nos livre, é pela graça de Deus. E aqueles que são capazes de testemunhar isso, essas testemunhas, são justamente aqueles que aprenderam que Deus não está no pecado, Deus não está na doença, Deus não está no falso apetite, Deus não está no acidente, Deus não está na velhice, Deus está na pequena voz serena. Deus não é um poder temporal que anda para cima e para baixo na terra, decidindo curar alguns e matar outros. Deus é essa pequena voz serena. E quando você se torna um servo do Espírito tão completamente, que dedica horas de sua vida lendo literatura espiritual, lendo as Escrituras e meditando, ponderando, se sentando em silêncio, deixando essa pequena e serena voz realizar o seu trabalho, não pela força nem pelo poder, mas pelo meu espírito gentil, diz o Senhor. Aquiete-se e saiba. Então, quando se aquieta, até saber, até se elevar acima da mente e suas declarações, e suas crenças, e suas teorias, e chega ao Espírito, a consciência divina ela mesma, e diz: tua vontade seja feita na terra, como é no céu. E então, permite-se ser um servo, permite-se ser um instrumento através do qual a vontade de Deus se torna evidente na terra, como é no céu. Então, só então você saberá. Agora, quando souber disso, terá descoberto o segredo da mente sobre o qual nem mesmo as universidades conhecem. E esse segredo é que a mente, primeiro que tudo,
pode ser usada para ambos, o bem e o mal. Mas que a atividade da mente, mais especialmente a atividade errônea da mente, pode ser anulada. A atividade errônea da mente pode ser anulada. Agora, voltando a tempos remotos, quando os segredos da mente foram revelados pela primeira vez, ficou muito evidente que você podia usar a mente para ambos, o bem e o mal. E então surgiu aquilo que até hoje é conhecido como Irmandades Branca. Essas são irmandades de indivíduos dedicados que consagraram suas vidas ao Espírito, às funções do Espírito, à vida, ao amor, ao ministério do Espírito. Porém, sempre acontece em qualquer grupo, dos seres humanos, que cedo ou tarde surge alguma ovelha negra. Até mesmo o mestre não pôde impedir que Judas Iscariotes se tornasse uma ovelha negra. Em qualquer organização ou qualquer instituição não organizada, onde quer que pessoas, duas ou mais, estejam reunidas, cedo ou tarde, uma ovelha negra irá surgir. E isso é justamente parte dessa cena humana. E assim surgiram, provavelmente, dessas próprias irmandades brancas, alguns que não puderam manter a integridade espiritual interior, que não puderam alcançar a humildade para serem servos. E não havendo ainda descoberto que a mente pode operar para o bem e para o mal, trouxeram à existência aquilo que até hoje é conhecido como as Irmandades Negras. As Irmandades Negras eram aquelas constituídas não necessariamente de homens maus, porém de homens que estavam querendo usar a mente para sua glorificação pessoal, para seu lucro pessoal, para sua fama pessoal. Talvez nem sempre em formas maléficas, mas sempre em formas pessoais, para algum ganho pessoal. Naturalmente havia aqueles querendo eliminar o mal dessas irmandades. E agora, à medida em que chegamos, vamos tomar primeiro os aborígenes da Austrália. E chegamos a um grupo de pessoas que conheciam os segredos da mente. Eles sabiam como fazer o bem e sabiam como fazer o mal. E por causa disso, se espalhou entre eles essa prática do mal. Isso é verdade. E até onde sabemos, provavelmente, é ainda verdade, se eles quiserem praticar isso. Agora, para ser absolutamente verdadeiro, lhes direi que em alguns lugares da Austrália ainda tem essa prática de usar a mente para matar. Quando a ocasião surge, se quisermos nos livrar de algum homem de quem não gostamos de ver por aí nos rondando, ou alguém com quem tivemos alguma disputa dolorosa, ou um competidor de negócios, podemos ir a um desses homens e pedir para que ele realize essa prática. E você lhe diz do que quer se livrar, e isso é feito muito convenientemente e sem deixar nenhuma pista. Na Polinésia e entre os havaianos eram praticados esses dois métodos. Há apenas alguns anos atrás, tínhamos ali o bom feiticeiro e o mau feiticeiro. Os bons eram aqueles que curavam, que abençoavam, que mantinham as famílias unidas. Eram os líderes religiosos de seu povo. Sem dúvida,
ainda existem bons feiticeiros trabalhando, né? Mais ou menos por trás da cena. Mas também havia os maus feiticeiros e tinham a mesma prática. Se houvesse alguém que você quisesse fora de seu caminho, isso era arranjado e realizado muito rapidamente. Na América do Sul e na América Central, entre os séculos 17 e 19, eles conheciam essa mesma prática. E, naturalmente, você sabe muito bem que ainda existem esses voodoos, essas feitiçarias, né, na África, como também ainda existem na América Central. Agora, para que nunca tenha medo de qualquer praticante do mal, deixe-me dizer-lhe as bases nas quais isso é realizado. Primeiro, você precisa levantar medo na mente daquele que quer destruir. Sem isso, não pode ser bem-sucedido. Em outras palavras, em todos esses casos que acabei de mencionar, a forma como é feito é essa. Desde o tempo em que as crianças nascem, ou desde o momento em que começam a ter compreensão, lhes é dito sobre o trabalho dos bons feiticeiros, dos bons curadores, bons ministros, mas também elas são advertidas sobre os maus feiticeiros e seus poderes, e como esses poderes operam. De forma que, desde a infância, são convencidas de que se qualquer pessoa pedir a um mau feiticeiro para fazer um trabalho contra elas, elas estão mortas. E pode imaginar que tudo que resta agora é dizer a uma dessas pessoas: vou pedir a um feiticeiro para fazer um trabalho contra você. E não leva muito tempo, mesmo que você não vá ao mau feiticeiro, não leva muito tempo para que essa pessoa fique gravemente doente e algumas vezes possa até morrer. O segredo do mau feiticeiro é fazer a vítima ter medo. Sem isso, o feiticeiro não tem poder. E a razão é essa: a mente humana não é um poder e não tem mais poder do que aquele que você lhe dá. A mente humana não é um poder e não tem mais poder do que aquele que você lhe dá. Mesmo no trabalho de cura mental, onde curas realmente acontecem através da prática mental, por favor, lembre disso: o trabalho somente pode ser bem sucedido se você puder ser convencido de que irá funcionar. Em outras palavras, a cura mental não opera na experiência daqueles que não podem aceitar o poder da cura mental. De uma vez por todas, lembre disso. Se eu acreditar que 2 vezes 2 é igual a 5, isso não tem influência alguma sobre você. Se eu pensar que você está doente ou morto, isso não tem influência alguma sobre você. É somente aquilo que pensa que tem influência sobre você que pode afetá-lo. Portanto, independentemente de que eu pense bem ou mal sobre você, isso não tem mais poder do que o que você mesmo está querendo aceitar. Você está aceitando. No início desse trabalho do Caminho Infinito, me escreveram cartas dizendo que as pessoas iriam orar por mim até que eu estivesse morto. E suponho que continuariam fazendo isso por um longo tempo, o suficiente para acontecer da forma que queriam. Mas isso não poderia acontecer até chegar o meu momento, até ser o momento.
até eu estar pronto. E justamente a semana passada, enquanto estávamos a bordo de um navio, encontramos um homem que ficou muito surpreso em me ver, porque pensava que eu havia morrido há anos atrás. Uma outra vez, quando estava dando uma palestra em São Francisco, estava simplesmente ali um dia e entrei numa biblioteca metafísica. E o presidente disse: "Céus, você conseguiu." O que eu consegui? A ressurreição. Eu fiz isso? Bem, sim, você morreu em Cincinnati justamente ontem. Então eu tenho ouvido essas coisas por mais de 15 anos. Você vê, essas coisas não têm poder. Têm poder apenas sobre aqueles que as estão projetando, porque são eles que acreditam nelas. Eles são aqueles que acreditam em morte, e assim a morte deve abatê-los. E não posso evitar isso. Aquilo que semear, isso também ceifará. Se eles podem aceitar a crença na morte, a morte deve vir. Se eles podem aceitar a crença na doença, a doença deve vir, porque a mesma está operando, está funcionando debaixo da lei de causa e efeito dentro deles. Porém, nunca, jamais acredite que na realidade exista qualquer outro poder senão o poder espiritual. O único poder que existe é o poder de Deus e ninguém pode usá-lo. Ele é algo que nos usa se nos abrirmos para ele. Mas não tema o poder mental ou poder físico, porque não tem mais poder do que aquele que você individualmente lhes dá, ou daquilo que aceita da crença universal. Muito obrigada.